o folder que eu coloquei na rede social. A chamada do programa é uma expressão, né, de susto. Né? No folder, o rapaz ele tá meio preocupado, porque ele foi convocado. Ele disse, fui convocado, e agora? Fui convocado, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu faço se eu fui convocado? Bora conhecer um cidadão do céu que foi convocado, que ficou nervoso quando foi convocado, né? Abre tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos entender aqui a aflição que Moisés passou no momento em que ele foi convocado por Deus, né? No momento em que Deus disse assim, chegou a hora. Tá na hora, agora não tem pra onde correr não. Tá na hora, não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta arranjar desculpa, não adianta dizer que não consegue, não adianta dizer que vai ser difícil, não adianta porque chegou a hora. Na hora que Deus determina que é o momento de você aparecer, na hora que Deus determina que o teu ministério, ele vai ser exposto, não tem ninguém que impeça. Nem você, viu? Nem você pode impedir isso. Então, bora lá, livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler o verso 11, 2 versos somente. Vamos começar aqui. Tô vendo aqui, missionária Daniela no Facebook. Deus abençoe, missionária. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 11, diz assim. E Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse, o Senhor responde a Moisés, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. Eu vou repetir. Moisés chama o Senhor, diz ao Senhor, ele está no tete a tete com o Senhor. Ele está tendo um particular com Deus. E ele diz a Deus, Senhor, quem eu sou para que vá a Faraó? E para que tire os filhos de Israel do Egito? E o Senhor responde a ele, certamente estarei contigo, fique tranquila, fique tranquilo que Deus está com você nesse momento, não se preocupe. Deus chama Moisés assim, ó, não se preocupa, Moisés, eu estarei com você. E este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre esse monte. Esse momento aí foi o momento que Moisés foi convocado. Semana passada, a gente falou aqui sobre corrigir a terra. Vou pegar um pedacinho de semana passada. Semana passada o Senhor falou sobre corrigir a terra, né? E corrigir a terra foi dito aqui, nada mais é do que equilibrar a terra, do que adequar a terra para que ela possa receber a semente, adequar a terra ao propósito, né? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse processo de adequar a terra, esse processo de adequação do vaso, da semente, à terra, né? Porque não é simplesmente preparar a terra, não é preparar, Deus simplesmente não te dá um chamado, Ele te dá o chamado, mas Ele vai te preparar para o chamado. Ele vai fazer com que você se adeque à vontade dele. Ele vai fazer com que você se adapte a tudo que virá com o chamado, porque o chamado não é só flores, né, gente? Tem gente que acha que o chamado, irmão Denivaldo está aqui. Orem por nós, por favor. Nós precisamos das orações de vocês. Você que está aí na Cidade FM 87.9. Milhares de intercessoras do Senhor, que eu sei que tem homens e mulheres de Deus nos escutando agora, que são intercessores. Intercedam por esse trabalho. Vovó Terezinha, a senhora que é acompanhante dessa rádio, interceda por nós. Todos os ministros do Senhor intercedam por esse trabalho, que esse trabalho aqui não é para mim, não é para o irmão Denivaldo, não é para nenhum pastor que tem programa aqui, nenhum ministério que tem. Esse trabalho aqui é pro reino. A paz do Senhor, Dani, já lhe vi aqui no Instagram.
Já alivia aqui. Então vamos entender um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho, porque eu gosto que você, o Senhor, Ele quer que você não tenha dúvidas daquilo que Ele está falando com você. Você não pode ouvir a palavra e sair em dúvida, e sair, sabe, oscilando com a palavra. A palavra ela tem que entrar e criar raiz em você. A palavra ela tem que entrar e firmar em você. Ela tem que aprofundar, ela tem que entranhar na sua alma. Não é simplesmente você ouvir a palavra, porque se você ouve, mas você não digere a palavra da forma que ela deve ser digerida, se você não entende a palavra da forma que Deus está falando, simplesmente essa palavra ela não vai, sabe, entranhar na tua alma, ela não vai ficar grudada em você. Quando você acabar de ouvir, essa palavra ela vai desaparecer, viu? E Deus não quer isso nem para mim, nem para você, nem para ninguém. A palavra ela é alimento, e alimento tem que sustentar você. Alimento tem que sustentar. Vamos entender isso aqui. A gente leu o capítulo 3, mas a gente vai voltar um pouquinho no capítulo 2 de Êxodo. Vamos voltar só um pouquinho no capítulo 2, no verso 23, que diz assim, ó: aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. Bora entender aqui por que eu voltei isso aqui. Porque existia uma promessa sobre Israel. Existia uma promessa sobre o povo de Deus. Quando Faraó morre, o povo de Deus, os hebreus, eles já viviam uma vida de escravidão terrível, terrível. E quando Faraó morre, muitos hebreus começaram a achar que a vida deles ia melhorar. Que a situação deles dentro do Egito, ela iria melhorar. Com o novo sucessor, o sucessor de Faraó, o filho dele, o sucessor seria um rei mais, sabe, mais misericordioso, um rei com misericórdia, que talvez a vida deles, com a morte de Faraó, fosse melhorar, né? Então essa morte, essa morte do rei do Egito, ela gera um clima de expectativa no povo. O povo começa a ansiar por mudança. Só que em vez da coisa melhorar, em vez da situação dos hebreus melhorar, a situação piorou, né? Tem horas que a gente acha que a solução chegou, tem horas que a gente acha que a coisa vai mudar, tem horas que a gente acha que aquela tempestade ela tá acalmando, né? A gente acha que aquele deserto já tá chegando no fim. Tem horas que é assim na caminhada. Mas quando a gente vê, em vez da coisa melhorar, a coisa piora. Foi o que aconteceu com o povo hebreu. A coisa piorou. E aí o que acontece? Eles começam a clamar ao Senhor. A gravidade da situação piorou tanto que eles começaram a se voltar mais para Deus, né? Às vezes Deus permite uma coisa dessa. Às vezes Deus permite que a coisa aperte, né? Às vezes Deus aperta mais o parafuso, né? Afina mais a coisa, estreita mais a porta. Pra quê? Pra que você se achegue mais a Ele, né? Pra que você clame a Ele, né? Porque a gente, às vezes, nossas orações, elas são muito rasas. Quando as coisas estão boas, a gente se acostuma com tudo, até com o que é ruim, né? O povo hebreu estava acostumado com aquela escravidão ali. Eles estavam ali, não estava bom, óbvio que não era bom ser escravo de ninguém, mas eles estavam acostumados. Então, quando o Faraó morre e que Deus permite que a situação fique pior, né? Aí o povo começa a se voltar mais para Deus, começa a buscar mais Deus. Então, quando o povo começa a clamar mais ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, o Senhor se lembra da aliança. Coisa linda, porque Deus não esquece a aliança que Ele faz com você, não, viu? Deus não esquece nada. Ele se lembra do concerto, da aliança que Ele tinha feito lá atrás, com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aí Ele entende que a hora de libertar o povo dele tinha chegado. Ele entende que chegou o momento de tirar o povo daquela servidão, tirar o povo daquela escravidão, da mão de Faraó. E aí o que é que Deus faz? Ele vai buscar Moisés, né, lá em Midian. Moisés estava guardado em Midian. Moisés, porque eu vou dizer uma coisa para você, deixa eu abrir aqui, um parênteses aqui. Até o momento de Deus te expor, você vai ficar guardado em algum lugar. Enquanto não chegar a hora de Deus te expor,
você vai ficar guardado em algum lugar. Não adianta você querer botar a cara no sol antes da hora. Por favor, não faça isso, porque você vai se prejudicar. Não tome atitude sem a ordenança do teu Deus. Espere ser chamado. Espere Deus lhe convocar. Moisés estava ali em Midian, naquela vida boa dele, na vida pacata dele. E aí esse momento que nós lemos aqui. Falou isso, né, missionário? É isso mesmo. Tem nada que botar a cara no sol antes da hora, não. Deus está te testificando, mulher. Deus está te testificando. Manda os aviões pro povo que tu falou, que é pro povo assistir a live. Manda os aviãozinhos para Deus te honrar mais ainda. Né? Era um momento que Deus disse assim, não, Moisés, está na hora. Esse momento aqui foi um momento muito decisivo na vida de Moisés. O momento em que Deus nos convoca, o momento do encontro, esse momento de monte, sabe? Esse momento em que você tem um encontro com teu Deus, né? Esse momento do Monte Horebe, né? Que é o mesmo Monte Sinai. Esse momento aí é um momento de, sabe? Em que Deus está dizendo assim, eu quero te chamar agora está na hora. Eu já te preparei, você já sabia, você já tinha ouvido, eu já tinha sinalizado sobre o chamado já estava cravado no teu coração, só que agora está na hora de botar em prática. Foi o que aconteceu. Aí Deus dá uma ordem a Moisés, assim, ó Moisés, eu quero que você vá lá para o Egito e que você confronte Faraó e tire o meu povo de lá. Era uma ordem, era uma ordenança. Nesse momento aí foi um momento, sabe, aquele momento decisivo, aquele divisor de águas no nosso ministério. Tem uma hora que por mais que você cresça no teu ministério, aí você acha que já aconteceu, que o divisor de águas já chegou. Não se engane, não. Vai ter algo que vai fazer toda a diferença no teu ministério. Vai ter um momento da caminhada que vai dizer assim, não, agora eu tô pegando você pela mão e agora a gente vai atravessar. A gente vai falar sobre isso amanhã. A gente vai atravessar. Era o momento da convocação, o momento em que Moisés estava sendo nomeado para essa missão. A missão de libertar o povo do Egito e conduzir o povo à terra prometida, né? A terra da promessa. Só que junto com essa ordem, não foi somente uma ordem, porque o nosso Deus, ele é pai, gente. Deixa eu falar aqui, você que ainda não conseguiu aceitar isso, você que ainda está resistente a se ver como filho desse Deus, você que ainda está resistente a enxergar o teu Deus como pai, saiba que ele, antes de tudo, ele é pai, irmão Danivaldo. E como pai, nenhum pai manda um filho para qualquer lugar sem cuidar que esse filho chegue bem, que esse filho vá bem, seja lá o que for que ele vai fazer. Né? Então, junto com essa ordem, também tinha um cuidado de Deus. Por quê? Porque também tinha uma promessa. Nós lemos aqui que Deus responde Moisés, quando Moisés questiona, né, a condição dele, porque ele se achava improvável, que foi isso que a gente ouviu aqui do louvor. Ele se achava improvável. Quando ele questiona, ele diz assim, quem sou eu? Não sou ninguém. Como é que eu vou chegar diante de Faraó? E olha que tem ainda um porém aqui. Tem um porém que eu vou abrir aqui. Moisés, ele já conhecia o Egito. Moisés, ele tinha sido criado naquele meio. Né? Então Moisés, ele tinha conhecimento de como funcionava o negócio ali. Talvez o medo de Moisés tenha sido maior ainda por isso, porque ele sabia aonde ele teria que colocar o pé dele, sabe? Quando você sabe a terra, quando Deus diz assim, ó, vai para aquela terra ali, e você já conhece o lugar, o tipo de gente que você vai encontrar, a coisa fica mais estreita. Com Moisés foi assim. Só que além da ordem, dessa ordem que ele recebeu, desse momento de convocação, também tinha uma promessa, né? A promessa de que o Senhor, ele estaria com o servo dele a todo tempo. Ele estaria a todo tempo. E hoje, Deus trouxe essa reflexão. Por que eu voltei lá desde o começo? Para você entender a situação de Moisés. Para você entender por que Moisés disse isso a Deus. Por que Moisés, sabe, ficou resistente a essa ordem, né? Quais foram os motivos que fizeram com que Moisés, sabe, tivesse medo? Porque Moisés teve medo. Só que hoje Deus traz para mim e para você que junto com a convocação existe uma promessa.
Ele quer reafirmar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida da pastora Helenice, se for Helenice, se não for pastora Helenice, é Helenice, ou é Helenice. Deus abençoe o caminho de sabedoria. Na vida da missionária Daniela, da Bispa Elisa, do pastor Adilson, de você que está aí do outro lado, da pastora Rosa, de você ouvinte do Caminhando de Sabedoria, você ouvinte da Cidade FM, que essa promessa aí, ela não foi invalidada. A mesma promessa que Deus fez a Moisés e se estendeu aos filhos de Israel, ela é para nós também, porque nós somos os filhos de Israel. Nós somos filhos de Israel. Então essa promessa, ela continua agora ainda na nova aliança. Essa promessa não ficou presa no Antigo Testamento. Essa promessa ela não foi dizimada com a vinda de Jesus. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje nós conseguimos tomar posse dessa promessa com muito mais clareza do que o com Moisés, coitado. Muito mais clareza, né? A promessa de que o caminho do chamado, né? Ele seria um caminho cuidado pelo Deus. Seria um caminho onde a presença de Deus estaria contínua sobre Moisés, assim como nós, né? Assim como nós. Isso não se apartou de nós. Agora, o que acontecia com Moisés, o problema de Moisés, o maior problema, que não é só dele, é nosso também. Eu sei que é. E eu sei que você vai entender o que eu vou te falar aqui. O problema é que, apesar de Moisés ter recebido essa promessa da parte de Deus, apesar de Deus ter falado com ele diretamente, que ele seria guardado, que Deus cuidaria de tudo, que Deus estaria com ele, apesar disso tudo, Moisés ele teve medo, ele continuou temendo. Por quê? Porque ele não se sentia capaz. O problema é esse. O problema é que a gente passa a vida inteira, desde o momento em que nós começamos a caminhar com Jesus, a gente passa a vida toda nesse trajeto, sabendo que existe um chamado, que nós fomos chamados para algo, que nós fomos chamados, mas na hora que Deus entende que chegou o momento da convocação, na hora que a coisa acontece, na hora que a coisa, sabe, que o mar está se abrindo, e não vou falar o mar não, porque o mar não foi o início de tudo. O início de tudo foi o Jordão. Quando o Jordão tá abrindo para você passar, quando chega esse momento que você, sabe, tá botando o pé na terra, você fica com medo, né? Isso aí acontece não só com Moisés, não só com Moisés. Tem missões que são preparadas para nós, missões que Deus já preparou, que Deus já planejou e que nós nos sentimos incapazes, sabe, de cumprir. São missões que nós nos sentimos incapazes. Com Moisés não foi diferente, não. Moisés teve medo. Por que, missionário? Porque Moisés, ele desenvolveu um medo por conta das expectativas que ele começou a criar sobre o que iria acontecer, né? Ele começou a criar expectativas sobre aquela missão ali, sobre aquela tarefa. Ele começou a ficar preocupado. Ele começou a ficar preocupado com a forma que ele chegaria, com a maneira que ele seria recebido pelo povo. Ele tinha medo que o povo não parasse para escutar ele, não cresce nele, né, como libertador. Ele tinha medo da forma como o faraó ia receber ele. Ele tinha medo que o povo de Deus, que sabia, porque o povo sabia, o povo já sabia que Deus enviaria um libertador. O povo não estava alheio a isso. Tinha sido uma aliança feita lá atrás. Essa aliança foi feita lá atrás. Ela não foi feita naquele momento. O povo de Deus não ia ser pego de surpresa. O povo tanto sabia que começou a clamar a Deus quando o faraó morreu. Então o povo não estava disperso, não estava alheio a essa promessa. Só que Moisés, ele temia que quando ele se apresentasse ao Egito, quando ele se apresentasse ao povo de Deus, que o povo duvidasse dele. Que o povo não desse ouvidos a ele, né? Não desse ouvidos a ele. Eu já vou abrir um parêntese aqui para dizer para você que Deus, ele nunca... Eu quero que você grave isso aqui. Deus nunca vai levar você a uma terra, a um lugar, vai te dar uma ordem, vai te delegar uma tarefa, sem que antes ele não tenha providenciado os meios para te ajudar.
viu? Nessa missão aí. Não tenha medo. Porque Deus ele já tem tudo preparado. Deus já tem tudo. E aí o que acontece? Deus começou a instruir Moisés. Deus começou a dizer a Moisés aquilo que ele deveria fazer. E por isso, Deus começa a antecipar. Escuta isso aqui é muito bacana. Deus começa a antecipar para Moisés os sinais que seriam feitos no Egito. Né? Ele começa a fazer com que Moisés, sabe, visualize, possa ver os sinais que ele faria no Egito. Por que Deus faz isso? Por que Deus antecipa os sinais? Eu quero dizer para você, já vou abrir aqui que Deus me disse aqui agora. Que Deus, assim quando ele te der uma missão, quando ele te der a ordem, quando ele disser assim, chegou a hora, ele vai te dar estratégia, ele vai te dar sinais, ele vai te dar garantias de que já está tudo preparado. Segura isso aí. Não tenha medo, porque Deus não é irresponsável. Deus é pai, eu já disse aqui. Que ele é, acima de tudo, pai. Israel era o filho primogênito. Ele diz assim, ó, Moisés, lá na frente diz assim, ó, Moisés, chega lá para Faraó. Isso é coisa linda demais. E diz assim, Faraó, esse é Israel, o meu filho primogênito. Então não tenha medo, Deus vai te dar sinais. E por que Deus ele antecipou? Ele antecipou esses sinais. Ele fez com que Moisés conhecesse. Porque ele poderia levar Moisés e ir lá, já na terra, lá na terra que teria início a missão de Moisés, ele começasse a dar os sinais lá, né? Ele não precisava antecipar. Mas o cuidado de Deus com Moisés, o cuidado de Deus conosco, ele é tão grande, o amor desse Deus, ele é tão grande, que o intuito de Deus era tranquilizar o servo dele. O intuito de Deus era dar a Moisés segurança, era garantir a Moisés que ele estaria seguro e que Deus estaria com ele. Era esse o intuito de Deus, né? Porque Moisés ele se sentia inadequado. Moisés se sentia totalmente improvável para cumprir aquele chamado. Ele se sentia improvável, né? Ele se sentia tão improvável. A insegurança desse homem era tão grande que ele chega a duvidar, sabe? Até da capacidade de Deus de ajudar ele. Porque ele começa a levantar um bocado de suposições. Deus mostra a ele um sinal, ele levanta outra suposição, Deus mostra a ele outro sinal, ele cria, sabe, dificuldades, e se não acreditar, isso, sabe, Deus vai instruindo ele, né? A palavra diz que esse sentimento de inadequação, essa sensação, né, de incapacidade que o Moisés tinha, se devia não só por ele conhecer a história do Egito, não só por ele saber exatamente onde é que ele ia botar o pé dele, né? Não só por isso, mas porque o Moisés ele tinha problemas de expressão. Ele tinha problemas de expressão. Aqui na palavra, se você ler tudo, o próprio Moisés ele reconhece que ele era pesado de boca e de língua. Pesado de boca, ele não conseguia, sabe, articular as palavras. Eu não sei se ele era gago. Tem gente que diz, mas a Bíblia não diz. Eu vou ficar aqui dizendo que Moisés era gago, se a Escritura não me diz que ele era gago. A Escritura diz que ele era pesado de língua, pesado de boca. O que é ser pesado? Pesado é quando não tem facilidade em articular as palavras. Mas isso não significa que ele seja gago, meu filho. O povo que fica acrescentando palavra onde Deus não botou nada. Fica fazendo suposição. Eu estou aqui dizendo o que a Bíblia me diz. A Bíblia me diz que o Moisés sabia que era pesado de boca e de língua. E pesado para mim significa uma coisa difícil. Ele tinha dificuldade de falar. Mas isso não significa que ele era gago. Não significa. Né? E aí, o que acontece? Ai, meu pai, essa fraqueza, vou colocar essa palavra aqui, não é bem essa não, mas eu vou colocar. Essa fraqueza de Moisés, Deus abençoe. Essa fraqueza dele, esse defeito, eu vou colocar aqui, essa dificuldade que ele tinha em articular as palavras, elas trouxeram para o profeta, para o Moisés, essa sensação de incapacidade. Só que eu quero deixar aqui para você uma coisa.
as nossas fraquezas, as tuas fraquezas, as tuas dificuldades, os teus defeitos, entre aspas, né? As tuas limitações, elas não podem impedir você de cumprir aquilo que Deus tem para você, de cumprir o seu destino. Elas só vão impedir, isso só vai acontecer se você permitir, né? Se você começar a se automutilar, começar a se vitimizar. Porque tem gente que em vez de procurar ajuda, de buscar libertação, de se valorizar, de tomar posse em Deus de quem Ele é, não. Ele começa a se vitimizar, né? Começa a usar a dificuldade, irmão Denivaldo, usar a fraqueza, a limitação, para, sabe, para criar dificuldade para tomar posse daquilo que Deus tem, sabe? Ainda que queira, talvez até a covardia, o medo de colocar a mão, de começar, né? Porque todo mundo quer. Todo mundo, eu sou chamado, eu sou escolhido, eu sou separado, todo mundo. Mas quando chega a hora do vamos ver, meu Deus, se você não tiver coragem, você não vai não. Porque quem caminha com Deus, quem anda com Deus, sabe que o processo não é fácil. Que o fato de você ser chamado, separado, escolhido, não significa que você vai ter um caminho florido pela frente, não. Muito pelo contrário. O caminho é espinhoso, o caminho é difícil, o caminho é de luta, o caminho é de decepção, o caminho é de perseguição, o caminho é de guerra. Aí neguinho fica numa ilusão doida aí, de que vai ser tudo flores. Isso não existe não, meu filho. Isso não existe. Missionário Ósio. Tô vendo aqui, ô glória, que honra. Que honra. Então, o que acontece? Moisés, ele se sentia incapaz, missionário Ósio. Ele se sentia incapaz de realizar aquela tarefa. Ele se sentia incapaz de colocar em prática aquilo que Deus já tinha planejado, irmão Denivaldo. Já estava tudo certo. E aí ele começa a implorar. Ele começa a pedir a Deus. Né? Porque eu vejo aquele pedindo a Deus. Dizendo assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não vou aguentar. Pedindo a Deus indiretamente que o tirasse, sabe? Que o libertasse, que livrasse ele daquela missão. Só que Deus, ele não vê o nosso problema, a nossa limitação, da forma que nós vemos, né? O que é problema para você, para Deus não é, né? A sua limitação, a sua fraqueza, para Deus pode ser uma grande pedra de ajuda. Pode ser um instrumento no reino, né? E outra coisa, eu quero dizer para você que nós somos aperfeiçoados, a palavra nos garante isso. Que nós somos aperfeiçoados nas nossas fraquezas. Então, se Deus usa você que é improvável, se Deus me usa que é improvável, o irmão Denivaldo, por quê? Porque justamente por isso, porque nós não podemos roubar a glória dele. Deus não vai pegar um capacitado, não, para que a glória não seja dividida, né? Glória é compartilhada. Tem gente aí que quer compartilhar a glória de Deus. A glória é só dele, meu filho. Não tem negócio de compartilhar a glória, não. Não tem, não. Deus conhecia o problema de Moisés. Deus sabia do problema de Moisés. Foi ele que fez Moisés. Foi ele que formou Moisés. Foi ele que guardou Moisés. Foi ele que deixou Moisés escondido aquele tempo todo em Midian, né? Foi ele. Então ele conhecia. Ele conhecia o levantar e o deitar de Moisés. Ele sabia da incapacidade, da limitação daquele homem. Assim como ele sabe da minha e da sua limitação, né? Só que já estava tudo pronto. Quando ele chega no momento de convocar o Moisés, quando ele chega nesse momento de convocação que nós lemos aqui, você que chegou agora no capítulo 3 de Êxodo, versículos 11 e 12, quando chega esse momento aqui decisivo da vida de Moisés, em que ele é convocado, Deus já tinha preparado tudo. Deus já tinha, sabe, Arão já estaria esperando Moisés. Arão já estaria esperando Moisés. Arão seria boca de Moisés para o povo. E Moisés seria boca de Deus para Arão. Deus, ele prepara tudo. Ele prepara tudo. Então, por maior, guarda isso, por favor. Por maior que seja o teu chamado, por mais difícil que seja a tarefa que Deus te deu, por mais impossível seja essa ordenança que Deus te deu, você precisa confiar. Você precisa confiar de que ele já preparou tudo, de que ele já providenciou ajuda, de que ele não vai te abandonar, de que ele não vai largar você, né? Por quê, missionário? Porque existe uma palavra que já foi liberada sobre você.
Sabe? Já existe uma palavra liberada sobre você, já existe um sinal de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. E existe uma promessa, uma aliança que foi feita lá atrás. Lá atrás com Abraão, nosso pai na fé. Lá atrás com Isaac, lá atrás com Jacó. Uma aliança inquebrável. Deus não quebra alianças. Deus não se arrepende do que ele fala. Deus não volta atrás. Então, por favor, tome posse do que Deus está falando com você aqui. Quando esse momento de convocação chegar, e se já chegou e você está adiando isso, você está resistindo a isso. Ai, meu Pai, Jesus. Ai, obrigada, Jesus. Por favor, entenda que já está tudo pronto, está tudo preparado. Está tudo preparado. Né? Existe uma promessa de cuidado dele. Existe uma promessa. Aí... dá uma pausa aqui. Deus me deu isso aqui. Eu já estava com essa ministração. Deus me deu essa palavra já no sábado, já. Incrível. No sábado ele já tinha me dito que ia pregar. E eu fui estudando, fui ruminando. Deus foi acrescentando. Deus foi ministrando no meu coração. E quando foi na segunda-feira, Deus me levou a colocar os olhos sobre o cajado de Moisés. Deus levou meus olhos para o cajado, para a vara de Moisés, né? Porque a ideia que nós temos de Moisés, a figura que quando nós pensamos em Moisés, a primeira coisa que nós visualizamos é um Moisés apoiado numa vara, né, irmão Ivan? Um Moisés que andava o tempo inteiro com o seu cajado, ele não soltava aquilo para nada. E aí a primeira coisa que vem na nossa mente, né? É que Moisés, ele era pastor de ovelhas. E por ser pastor de ovelhas, ele carregava essa vara. Por ser pastor de ovelhas. Só que o Espírito chegou para mim e disse assim, não é só isso. Não é só isso. Porque às vezes os nossos olhos carnais, eles identificam o óbvio. Nossos olhos carnais, coloca aqui na tua mente, Israel. Coloca na tua mente aí, para você entender que nem tudo que você vê é o que é, né? Ou é muito mais do que o que você está vendo. Nossos olhos carnais, eles focam no óbvio. Então, para nós, aquela vara que Moisés carregava de um lado para o outro, de um lado para o outro, era simplesmente porque ele era pastor, né? Quando Deus foi lá buscar ele em Midian, Moisés, quando saiu do Egito corrido, ele foi para Midian, todo mundo conhece essa história. E lá ele se transformou em pastor de ovelhas. Né? Nós pensamos exatamente que aquela vara ali era um costume dele, porque ele era pastor. Mas aquela vara não era somente a representatividade. Ela não representava somente a vara de um pastor. Apesar dela ser um instrumento de trabalho de um pastor, que Moisés era, porque se Moisés, eu já quero abrir isso aqui, não fosse pastor, Moisés não teria condição de conduzir o povo de Deus pelo deserto. Aquela função de condução, a função de conduzir é do pastor, é do líder, se Deus lhe deu algo para fazer, se a sua missão é conduzir, você é um pastor. Se a sua missão é direcionar, você é um pastor. Se a sua missão é trazer pessoas para o aprisco, você é um pastor. Independente, querido, de título, de unção, você é um pastor. Porque todo aquele que cuida dos pequeninos de Deus, todo aquele discípulo que proclama a palavra de Deus, todo aquele que derrama o reino por aí, todo aquele que traz ovelhas para o rebanho, é pastor. Então Moisés, ele era um pastor. Então, por isso também, né, ele tinha sido preparado. Foram 40, ele ficou aquele tempo ali, sendo preparado para conduzir. Porque quando Moisés chegou lá em Midian, Moisés não sabia nada de ovelha, não. Moisés, ele tinha sido criado na riqueza. Ele tinha sido criado como filho da filha de Faraó. Né? Ele tinha sido criado no meio do bem bom. Ele não entendia trabalho braçal, ele não entendia de nada. Então Deus precisava tirar ele daquele ambiente e colocar ele num ambiente em que ele tivesse familiaridade, né, com esse ofício de conduzir. Então ele foi preparado para conduzir lá, em Midian, né? Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o que Deus trouxe para mim. Aquela vara ali, aquele cajado, era muito mais,
sabe? O significado daquele cajado, daquela vara que ele não soltava de jeito nenhum, era muito maior do que um cajado de pastor. Muito maior. Moisés, ele se agarrava àquela vara como um sinal, sabe? Ele se agarrava àquela vara como a certeza da presença de Deus na sua vida. Aquela vara para Moisés era para Moisés, sabe, a segurança dele. Certo? Era o sinal de Deus na vida dele. E a vara foi usada, nós sabemos disso, que aquele cajado de Moisés, ele foi usado para realizar muitos milagres, para realizar muitas coisas, muitos milagres aconteceram, né? Com o manuseio, muitos sinais Deus fez através da vida de Moisés com o manuseio da vara, né? Só que Moisés, ele se agarrou fortemente àquela vara de pastor. Por quê? Porque aquela vara ali ia ajudar ele a enfrentar aquele desafio, sabe? O desafio de cumprir aquela missão, que era o maior desafio da vida dele. Era o maior desafio. Então ele precisava, sabe? Ele precisava de algo em que ele pudesse estabilizar a confiança dele. Ele precisava de algo que ele pudesse se agarrar, um suporte, sabe? Um suporte. Nós somos assim também. Às vezes nós precisamos, irmão Danivaldo, de algo que nós possamos nos agarrar. Nós precisamos de algo que nós possamos sustentar nossa confiança. E eu quero dizer para você que a gente não precisa de nada disso. A gente tem uma vantagem sobre Moisés. A gente não precisa mais de vara, a gente não precisa de amuleto. Tudo isso já foi dizimado. Tudo isso já se acabou, tudo ficou para trás. Hoje nós temos uma vantagem muito maior sobre Moisés. Hoje nós temos a presença, né? Nós temos a graça de Deus. Hoje nós somos casa. Hoje nós somos templos. Hoje nós somos templo do Espírito. Então você não precisa de amuleto. Você não precisa de uma terceira pessoa para se apoiar. Você não precisa, sabe, usar ninguém como suporte na sua caminhada. Você não precisa transferir a sua confiança para nada. Você não precisa. Por quê? Porque a presença está com você a todo tempo. Foi uma promessa que se cumpre agora, que está se cumprindo agora no tempo da graça. Ele prometeu, do mesmo jeito que ele foi com Moisés lá atrás, do mesmo jeito que ele foi com todos os profetas dele lá atrás, ele é conosco. Nós não precisamos mais de varas. Não precisamos de amuleto, não precisamos de intercessores. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso a esse Deus. Você tem livre acesso à sala do trono. Você não precisa ser sumo sacerdote para colocar teus pés no lugar santíssimo. Você só tem que ter, sabe, cuidado com isso. Por quê? Porque o lugar santíssimo, o nome já está dizendo, é santíssimo. Então não é de qualquer forma. Não é de qualquer jeito. É só isso que Deus está falando conosco aqui essa noite, essa tarde. Ele está dizendo, ó, Moisés, ele teve medo. Por quê? Porque ele se achava inadequado. Mas eu conhecia, fui eu que formei. Fui eu que, sabe, eu já sabia da dificuldade dele. Eu trabalho com improváveis. Eu trabalho com aquilo que é fora da lógica, são 15,50. Aquilo que é fora da lógica do homem, né? Você não precisa mais de garantias, Ivana. Você não precisa mais de garantias, Ósio, Daniele. Você que está aí do outro lado, irmã Deusa, pastor Fábio, pastora Rosa, irmão Danivaldo, ministros do Senhor, levitas do Senhor, homens e mulheres de Deus de intercessão, mulheres de oração, homens e mulheres de Deus que estão escutando esse programa agora pela Cidade FM 87. Você não precisa mais se agarrar a nada, né? Você não precisa de garantias temporárias, sabe? Você não precisa de garantias físicas para ir, para fazer aquilo que Deus mandou. Você só precisa tomar posse, absorver a presença de Deus. Você só precisa disso. Então, o que eu tenho para você hoje, para a gente encerrar isso aqui? Não importa o tamanho do teu chamado. Não importa a dificuldade do teu chamado. Não importa a terra que você vai ter que pisar, que você já sabe que é uma terra, sabe, espinhosa. Não importa a tarefa impossível, aparentemente, aos teus olhos, porque para Deus nada é impossível aquele que crê, porque você precisa crer. Não importa nada disso, certo?
certo? Não importa se você se acha inadequado, que você se sinta incapaz de fazer isso. Eu quero dizer para você, Deus está dizendo para você não se preocupar. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe que você, aos olhos do homem, você é improvável. Aos olhos do homem, você é incapaz. Aos olhos do homem, você é limitado. Aos olhos do homem, você não tem condição. Aos olhos do homem, você é tudo isso. Só que esse mesmo homem que diz que você é incapaz, ele esquece que existe um processo que acontece no caminho de quem anda com Deus. À medida que nós somos separados e começamos a caminhar com Ele, nós somos preparados para o momento da convocação. O momento da convocação não é quando Deus diz que você é separado, quando você começa a ouvir profecia, não. O momento da convocação acontece depois que você é preparado. Então, à medida que nós crescemos espiritualmente, à medida que nós caminhamos com esse Deus, nós somos aperfeiçoados por Ele. Nós somos capacitados para o propósito. Se você for olhar na Bíblia, se você voltar, você vai encontrar todos que foram. Todos eram improváveis. Para que mais improvável do que o apóstolo Paulo? Um perseguidor de cristão. E Gideão, que era da menor tribo. E Davi, que era um rejeitado, né? Um menorzinho da casa. Né? E Jeremias, que teve medo. Ele diz assim, eu sou só um menino. Jeremias disse, eu sou só um menino. E Deus disse a ele, mas eu te formei. Antes de você vir, de você estar no ventre da tua mãe, e você já estava formado no meu coração. Eu já tinha gerado você no meu coração. Eu já tinha preparado tudo, já estava tudo preparado. Deus gera você. Deus gera você que se acha incapaz, você que se acha inadequado, você que para muitos é improvável, você já foi gerado no coração do Senhor. Tome posse disso. Tome posse dessa palavra. Não deixe que o inimigo, destrua a sua autoestima. Não deixe que o inimigo diga que você não é quando você é. Quando o teu Deus já te elegeu. Quando o teu Deus já te formou. Não permita. Não dê ouvidos. Não empreste seus ouvidos para o opressor. É isso que Deus está dizendo aqui. É isso que Deus trouxe para mim, para você aqui. E amanhã Deus vai continuar com isso aqui. Amanhã a gente vai entender, como nós temos que nos adequar a esse momento de transpor o rio. O momento que você vai transpor o rio. Porque depois que você é convocado, depois que você dá início, ao chamado, à verdadeira missão que você tem. Porque até então você só foi chamado, mas o momento de começar a colocar em prática a missão acontece depois que você transpõe o Rio Jordão.